Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 4, parte 6. Caráter íntegro e enérgico. O rabino de Jerusalém, nem mesmo transformado em modesto tecelão, quis modificar portas adentro do cristianismo a sua fidelidade inata. Se servir a Moisés como Saulo, com o mesmo nome haveria de servir igualmente a Jesus Cristo. Se errara e fora perverso, na primeira condição, aproveitaria a oportunidade dos céus, corrigiria a existência e seria um homem bom e justo na segunda. Nesse particular, não chegou a considerar qualquer sugestão dos amigos. Fora o primeiro perseguidor da instituição cristã, verdugo inflexível do proselitismo alvorecente, mas fazia questão de continuar como Saulo para lembrar-se de todo o mal e envidar esforços para fazer todo o bem ao seu alcance. Mas naquele instante, a lembrança de Estevão falava-lhe brandamente ao coração. Ele fora o seu maior exemplo para a marcha espiritual. Era o Gesiel bem-amado de Abigail. Para procurá-lo, ambos se haviam prometido ir sem vacilações, fosse aonde fosse. Os dois irmãos de Corinto estavam vivos, de tal modo em sua alma sensível, que não era possível apagar na memória os mínimos fatos de sua vida. A mão de Jesus o encaminhara ao procônsul, o libertador de Gesiel dos grilhões do cativeiro. O ex-escravo demandara Jerusalém para tornar-se discípulo do Cristo. O ex-rabino sentia-se ditoso por ter sido auxiliado pelas forças divinas, tornando-se, por sua vez, libertador de Sérgio Paulo, escravizado ao sofrimento e às ilusões perigosas do mundo. Era justo gravar na memória uma lembrança indelével daquele que, vítima dele em Jerusalém, era agora irmão abençoado, o qual não conseguia esquecer nos mais fugazes instantes da vida e do seu ministério. Daí por diante, o convertido de Damasco, em memória do inovidável pregador do Evangelho, que sucumbira a pedradas, passou a assinar-se Paulo até ao fim de seus dias. A notícia da cura e da conversão do procônsul encheu Nea Pafos de grande assombro. Os missionários não mais tiveram descanso. Embora o protesto quase apagado dos israelitas, a comunidade cresceu extraordinariamente. Integrado nos bens da saúde, o chefe provincial forneceu o necessário à construção da igreja. O movimento era extraordinário, e os dois mensageiros do Evangelho não cessavam de render graças a Deus. O triunfo cercava-os de profunda consideração, quando Paulo foi procurado por Bar Jesus, que lhe solicitava uma palavra confidencial. O ex-rabino não hesitou. Era uma boa ocasião para provar ao velho israelita os seus propósitos generosos e sinceros. Recebeu-o, pois, com toda a afabilidade. Bar Jesus parecia tomado de grande acanhamento. Após cumprimentar o missionário, atencioso, exprimiu-se com certo embaraço. Afinal, precisava desfazer o mal-entendido no caso do procônsul. Ninguém mais do que eu desejava tanto a saúde do enfermo e, por conseguinte, ninguém mais agradecido à vossa intervenção, libertando-o de enfermidade tão dolorosa. Sou muito grato ao vosso parecer e regozijo-me com a vossa compreensão, disse Paulo com gentileza. Entretanto, o visitante vacilava se devia ou não expor seus objetivos mais íntimos. Atento às reticências, sem presumir-lhes a causa, o ex-rabino adiantou-se benévolo. Que desejais dizer? Com franqueza, nada de cerimônias. Acontece, retrucou o mais animado, que venho afagando a ideia de consultar-vos
a respeito dos vossos dons espirituais. Penso que não haverá maior tesouro para triunfar na vida. Paulo estava confundido, sem saber que rumo tomaria a conversação. Mas, focando o ponto mais delicado da pretensão, Bar Jesus continuou: quanto ganhais no vosso ministério? Ganho a misericórdia de Deus, disse o missionário, compreendendo então todo o alcance daquela visita inesperada. Vivo do meu trabalho de tecelagem e não seria lícito mercadejar com o que pertence ao Pai que está nos céus. É quase incrível, murmurou o mago, arregalando os olhos. Eu estava convicto de que trazíeis convosco certos talismãs que me dispunha a comprar por qualquer preço. E enquanto o ex-rabino o contemplava cheio de comiseração pela sua ignorância, o visitante prosseguiu: mas será crível que façais semelhantes obras sem contribuição de sortilégios? O missionário fixou-o mais atento e murmurou: só conheço um sortilégio eficiente. Qual é? Interrogou o mago, de olhar faiscante e cobiçoso. É o da fé em Deus, com sacrifício de nós mesmos. O velho israelita demonstrou não entender toda a significação daquelas palavras, objetando: sim, mas a vida tem suas necessidades urgentes. É indispensável prever e amealhar recursos. Paulo pensou 1 minuto e disse: de mim mesmo, nada tenho com que vos esclarecer. Mas Deus tem sempre uma resposta para nossas preocupações mais simples. Consultemos suas eternas verdades. Vejamos qual a mensagem destinada ao vosso coração. Ia abrir o Evangelho, conforme seu costume, quando o visitante observou: nada conheço desse livro. Para mim, portanto, não poderá trazer advertência alguma. O missionário compreendeu a relutância e acrescentou: que conheceis, então? Moisés e os profetas. Tomou do rolo de pergaminhos, onde se podia ler a lei mitiga, e o deu ao velho malicioso, para que o abrisse em alguma sentença ao acaso, segundo os hábitos da época. No entanto, Bar Jesus, com evidente má vontade, acrescentou: só leio os profetas de joelhos. Podeis ler como quiserdes, porque o ato de compreender é o que nos interessa, antes de tudo. Assinalando suas presunções farisaicas, o charlatão ajoelhou-se e abriu solenemente o texto, sob o olhar sereno e perquiridor do ex-rabino. O velho israelita fez-se pálido. Esboçou um gesto para se abstrair da leitura, mas Paulo percebeu o movimento sutil e, aproximando-se, falou com alguma veemência: leiamos a mensagem permanente dos emissários de Deus. Tratava-se de um fragmento dos Provérbios que Bar Jesus pronunciou em voz alta com enorme desapontamento. 2 coisas te pedi, não as não negues, antes que eu morra. Afasta de mim as vaidades e as mentiras. Não me deis a pobreza nem a riqueza. Concede-me apenas o alimento de que necessito, para não acontecer que, estando farto, eu te negue e pergunte: quem é Jeová? Ou que, estando pobre, me ponha a furtar e profane o nome de meu Deus. O mago levantou-se atarantado. O próprio missionário estava surpreso. Vistes, amigo? Interrogou Paulo. A palavra da verdade é muito eloquente. Será grande talismã na existência. O sabemos viver com os nossos próprios recursos, sem exorbitar do necessário ao nosso enriquecimento espiritual. Efetivamente, respondeu o charlatão, este processo de consultas é muito interessante. Vou meditar seriamente na experiência de hoje.
Logo em seguida se despedia, depois de mastigar alguns monossílabos que mal disfarçavam a perturbação que tudo o empolgara. Impressionado, o tecelão consagrado ao Cristo anotou as profundas exortações para consolidar o seu programa de atividades espirituais, isento de interesses inferiores. A missão permaneceu em Nea Pafos ainda alguns dias, sobrecarregada de muito trabalho. João Marcos colaborava com os recursos ao seu alcance. Todavia, de vez em quando, Barnabé surpreendia-o, entristecido e queixoso. Não esperava encontrar tão vultosa cota de trabalho. Mas assim é melhor, acentuava Paulo. O serviço do bem é a muralha defensiva das tentações. O rapaz conformava-se, contudo, sua contrariedade era evidente. Além disso, fiel observador do judaísmo, não obstante a paixão pelo Evangelho, o filho de Maria Marcos sentia grandes escrúpulos com a largueza de vistas do tio e do missionário relativamente aos gentios. Desejava servir a Jesus, sim, de todo o coração, mas não podia distanciar o mestre das tradições do berço. Enquanto as sementes lançadas em Chipre começavam a germinar na terra dos corações, os trabalhadores do Messias abandonavam Nea Pafos, absorvidos em vastas esperanças. Depois de muito confabularem, Paulo e Barnabé resolveram estender a missão aos povos da Panfilha, com grande escândalo para João Marcos, que se admirava de semelhante alvitre. Mas que fazermos com essa gente tão estranha? Perguntou o rapaz contrariado. Sabemos em Jerusalém que esse país é povoado por criaturas supinamente ignorantes. E, ao demais, que ali existem ladrões por toda parte. No entanto, obtemperou Paulo convicto. Penso que devemos procurar a região justamente por isso. Para outros, uma viagem a Alexandria pode oferecer maior interesse. Mas todos esses grandes centros estão cheios de mestres da palavra. Possuem sinagogas importantes, conhecimentos elevados, grandes expoentes de ciência e riqueza. Se não servem a Deus, é por má vontade ou endurecimento de coração. A Panfilha, ao contrário, é muito pobre, rudimentar e carecente de luz espiritual. Antes de ensinar em Jerusalém, o mestre preferiu manifestar-se em Cafarnaum e noutras aldeias quase anônimas da Galileia. Ante o argumento irretorquível, João absteve-se de insistir. Dentro de poucos dias, singela embarcação deixava-os em Atália, onde Paulo e Barnabé encontraram singular encanto nas paisagens que circundavam o Cestro. Nessa localidade muito pobre, pregaram a boa nova ao ar livre, com êxito imenso. Observando no companheiro um traço superior, Barnabé como que entregara a chefia do movimento ao ex-rabino, cuja palavra, então, sabia despertar encantadores arrebatamentos. O povo simples acolheu a pregação de Paulo com profundo interesse. Ele falava de Jesus como de um príncipe celestial que visitara o mundo e fora esperar os súditos amados na esfera da glorificação espiritual. Via-se a atenção que os habitantes de Atália dispensaram ao assunto. Alguns pediram cópias das lições do Evangelho, outros procuravam obsequiar os mensageiros do Mestre com o que possuíam de melhor. Muito comovidos, recebiam as carinhosas dádivas dos novos amigos, que quase sempre se constituíam em pratos de pão, laranjas ou peixe. A permanência na localidade trouxera novos problemas. Era indispensável alguma atividade culinária. Barnabé, delicadamente, designou o sobrinho para o mister, mas o rapaz não conseguia disfarçar a contrariedade. Notando-lhe o constrangimento, Paulo adiantou-se pressuroso.
Não nos impressionemos com os problemas naturais. Procuremos restringir doravante as necessidades e gostos alimentares. Comeremos apenas pão, frutas, mel e peixe. Destarte, o trabalho de cozinha ficará simplificado e reduzido à preparação dos peixes assados, no que tenho grande prática desde o meu retiro lá no Tauro. Que João não se amofine com o problema, pois é justo que essa parte fique a meu cargo. Não obstante a atitude generosa de Paulo, o rapaz continuou acabrunhado. Em breve, a missão alugava um barco, largando-se para Perge. Nesta cidade, de regular importância para a região em que se localizava, anunciaram o Evangelho com imensa dedicação. Na pequena sinagoga, encheram o sábado de grande movimento. Alguns judeus e numerosos gentios, na maioria gente pobre e simples, acolheram os missionários cheios de júbilo. As notícias do Cristo despertaram singular curiosidade e encantamento. O modesto pardieiro, alugado por Barnabé, ficava repleto de criaturas ansiosas por obter cópia das anotações de Levi. Paulo regozijava-se. Experimentava alegria indefinível ao contato daqueles corações humildes e simples que lhe davam ao espírito cansado de casuística a doce impressão de virgindade espiritual. Alguns indagavam da posição de Jesus na hierarquia dos deuses do paganismo. Outros desejavam saber a razão por que haviam crucificado o Messias sem consideração aos seus elevados títulos como mensageiro do Eterno. A região estava cheia de superstições e crendices. A cultura judaica restringia-se ao ambiente fechado das sinagogas. A missão, não obstante consagrar seu maior esforço aos israelitas, pregando no círculo dos que seguiam a lei de Moisés, interessara as camadas mais obscuras do povo, em razão das curas e do convite amoroso ao Evangelho, movimento esse no qual os trabalhadores de Jesus punham todo o seu empenho.